106 tem muita alegria, estamos juntos com você. É da sua amizade que a gente precisa, é hora de viver, acreditar e ser feliz. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, é a sua companhia. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, a rádio que dá um show com você. A partir de agora, Momento do Presidiário. Para levar uma mensagem de paz ao seu coração. Boa tarde, Morada Nova, boa tarde aos ouvintes da Rádio Caiçara FM. Eu sou Cláudio Damasceno e esse é o programa Momento do Presidiário. Ficaremos com todos vocês até às 3h30 da tarde, onde estaremos levando lindos louvores, testemunho de transformação de vida. Também temos o momento da palavra, o momento de nos alimentarmos da palavra de Deus. E no finalzinho dessa programação nós temos a oração com o copo com água, apresentando a Deus, pois a palavra de Deus ela fala que tudo que é apresentado a Deus é consagrado. É nessa fé que nós fazemos esse propósito. Então, desde já eu peço aos ouvintes da Rádio Caiçara FM, aos ouvintes do programa Momento do Presidiário, se você está passando por um problema de enfermidade, ou tem alguém passando por um problema de enfermidade, um conhecido, um vizinho, um amigo, prepara aí o seu copo com água, coloca aí do lado do rádio receptor, do computador, do aparelho celular, que no finalzinho dessa programação nós estaremos apresentando a Deus em oração, para que seja consagrado. Mesmo que você esteja à distância dessa pessoa, mas você pode beber por ela. É a fé, né? A fé é algo que não se pode explicar humanamente falando, né? Porque quando nós levantamos as mãos, oramos ou fazemos um propósito a respeito de alguém, esse é alcançado pelo poder de Deus. E para darmos continuidade a essa programação, eu vou deixar um dos louvores que é tema do programa. Daqui a pouco retornamos para darmos continuidade a essa programação. Fique com essa canção bonita. Desde já eu quero deixar uma boa tarde para o meu amigo Aldemir, também ao Darcy Ramos, que nos acompanha aqui através do Instagram Cláudio Damasceno. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Que deixam as mães mandarem recados, eu distraí do outro dia, quando alguém disse alô, é a Dona Maria, daí você falou meu nome. Eu não acreditei e pulei de alegria. Mãe, eu tenho tantas novidades pra gente. Sabe, eu ganhei uma Bíblia de presente de um pastor que veio aqui nos ensinar que Jesus Cristo é o caminho. Mãe, não se esqueça de orar pela gente. Deus está te ouvindo, eu tô tão diferente. Nem pareço aquele filho que tanto te fez chorar. Me espera, mãe, que em breve eu vou voltar. De dentro de uma cela, mãe, te escrevo essa carta. Minha saudade é grande, mas em breve ela passa. Me lembro com carinho do almoço de domingo, meus pais se alegrando com seus filhos reunidos. Os erros da minha vida me trouxeram até aqui, mas isso não será motivo para eu desistir, pois conheci um Deus que tudo pode transformar. Em breve eu tô voltando, mãe, pronto pra recomeçar. De dentro de uma cela, mãe, te escrevo essa carta. Minha saudade é grande, mas em breve ela passa. Me lembro com carinho do almoço de domingo, meus pais se alegrando com seus filhos reunidos. Os erros da minha vida me
trouxeram até aqui. Mas isso não será motivo para eu desistir, pois conheci um Deus que tudo pode transformar. Em breve eu tô voltando, mãe, pronto pra recomeçar. Canção bonita, né? Talvez você que é ex-interno, você que se encontra no sistema prisional, essa programação talvez não chegue até a eles, mas chega até os familiares, chega até os ex-internos. E você, ouvindo essa canção, talvez passe um filme na sua mente, né? De como os seus pais criaram, como você, família, criou o seu filho, a sua filha, né? Como fala essa canção, né? Nos almoços de domingo, né? Reunia todos ao redor da mesa, em família, né? Brincando, né? Uma brincadeira saudável, almoço em família, né? Mas tudo isso foi roubado, né? Porque quando a criança, ela ainda é criança, ela é pura, né? Então ela segue a direção dos pais e tudo corre bem, não é assim? Os filhos, quando são crianças, eles estão perto do pai, então os pais estão ali no controle, né? Então está tudo correndo bem, né? Porque a própria Bíblia ela diz isso, né? Que o filho que honra pai e mãe, até os dias de vida serão acrescentados. Então até aí, as bênçãos de Deus estão sobre esse jovem. Só que quando esse jovem ele fica adolescente, ele começa a dar ouvido aos amigos, entre aspas, né? Aos colegas, né? Ele começa a achar que os pais não querem deixar ele se divertir, ele se alegrar, né? E que os amigos é que estão certo. E acabam indo para as baladas, para as festas, para esse mundo, né? Que a cada ano que passa está mais terrível. E aí quebra a cara, né? Muitos perdem a vida, outros param atrás das grades, né? Outros são infelizes, outros matam, outros morrem. Então, aquela inocência, aquela paz que o louvor canta aí, que o louvor fala aí, né, do almoço em família, é tirado. Né? Os pais já não têm mais sossego, né? O jovem, na sua rebeldia, acha que sabe tudo, né? Que os pais são velhos. Né? Esses dias uma jovem me falava isso, né? Hoje com 20 anos, acho que 21 anos. Ela falava, seu Cláudio, é assim mesmo, quando eu era jovem, eu achava que os meus pais, porque eles são velhos, eles não querem que eu me divirta, né? Mas o mundo ensina, só que o mundo ensina batendo. O mundo não tem a paciência que os pais têm de ensinar, né? Com toda a paciência, sem violência, sem agressão. O mundo não tem essa paciência, não. O mundo ele ensina, mas ele ensina na dor, né? Então é o que esse louvor canta aí, né? Aquela paz em família, ela é tirada, ela é roubada pelo mal, porque tudo isso é estratégia do diabo. Por que o diabo ele almeja tanto o jovem, pessoal? Porque o jovem tem energia, o jovem tem vigor, tem saúde, que tudo isso era para ser usado para servir a Deus, mas acaba que se vindo ao sistema desse mundo, que não precisa aqui eu especificar quais são, porque todos vocês sabem quais são, os vícios, a bebedeira, outros mais. Então, o diabo, ele quer o jovem para servir a ele. O jovem tem disposição para roubar, para assaltar, para entrar no crime. Tudo isso o jovem ele tem disposição. Só que essa disposição, Deus ele deu para servir a ele, pessoal. Né? Deus, quando ele nos dá saúde e vigor, é para servir a ele. Né? E enquanto está em família, como fala essa canção, Deus está no controle ali, usando os pais para abençoar os filhos. Só que isso não dura para sempre. Quando eles ficam adolescentes, esse controle foge, né? Porque eles acham que podem fazer tudo. E quando fica na sua maioridade, pior ainda, né? Então, você jovem, coloca sua mão na consciência. Seu pai e sua mãe, quando ele te dá um conselho, é para o seu bem, pode ter certeza disso. Nós que quebramos a cara um dia, nós sabemos disso. Que os conselhos que os nossos pais davam,
embora parecesse rudes, embora parecesse que não queriam que a gente saísse para a diversão, era para o nosso bem. Mas muitos aprenderam na dor. Você que passou no sistema prisional, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que você parou lá porque você não deu ouvido aos seus pais. Mas nada impede de ter um recomeço. Como a própria canção fala aí, está pronto para recomeçar. Mas recomeçar como? Recomeçar do mesmo jeito? Não, porque se não mudar as atitudes, também não vai mudar as ações. Aliás, se não mudar as ações, não vai mudar os acontecimentos. Então a mudança, ela começa de dentro para fora. E como é que isso acontece? Buscando a Deus, buscando a palavra de Deus, como daqui a pouco a gente vai ler aqui, conselho de Deus para a vida do cristão. Você sabe por que a salvação não é para todos, pessoal? Embora as pessoas falem assim, todos veremos a Deus, todos iremos a Deus. Não vai, pessoal. Não vai. A salvação, ela não é para todos. A salvação é para aqueles que se entregam para o Senhor Jesus. E o porquê disso, obreiro? Porque Deus, ele vendo que a humanidade estava se perdendo e ia se perder, sem nenhuma oportunidade de salvação, sem nenhuma chance de salvação, Deus pegou o filho dele, o unigênito dele, e colocou naquela cruz para morrer por mim, por você e por nós. Por isso que a salvação só se consegue a salvação através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outro caminho, pessoal. O Senhor Jesus mesmo disse, eu sou o único caminho que leva ao Pai. O resto não é caminho, são veredas que levam a outros lugares, menos ao reino de Deus. E daqui a pouco a gente vai ver aqui nessa palavra, a santidade cristã. É isso que Deus pede, é isso que Deus aconselha para quem quer alcançar a salvação eterna. Eu vou deixar aqui um louvor. Em seguida nós retornamos com um testemunho. Fique com essa canção bonita. O Darcy Ramos, ele diz, boa tarde, obreiro Cláudio, e a todos os ouvintes dessa programação maravilhosa e abençoada, Momento do Presidiário, da UNP. Obrigado, guerreiro, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Darcy Ramos é ouvinte do programa todos os domingos e também voluntário do grupo da UNP. Eu esqueci o estado que ele mora, mas ele está à frente também, junto com os demais voluntários desse trabalho nos presídios. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, com meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo,
filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Quero deixar uma boa tarde aqui para Evandia, Dona Evandia, né, e seu Zé Hilton, né, pastor Zé Hilton ali na linha base de cima. Que Deus abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu havia dito que era depois do testemunho, mas vamos aproveitar logo enquanto está fresquinho o que a gente falou aqui sobre o louvor, né, do momento do presidiário. E a palavra de Deus para nós nessa tarde é no livro de Efésios 4, versículo 17, que fala sobre a santidade cristã. Eu falava que a salvação não é para todos, pessoal. A salvação é para aqueles que se entregam de corpo, alma e espírito ao Filho de Deus, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é se entregar de corpo, alma e espírito. Não é, pessoal, participar de uma festa tradicional, como o carnaval, né, que nos próximos meses aí, está chegando aí, nos próximos dias. Participar de uma festa como o carnaval, e quando é na quarta-feira de cinza, vai para a igreja buscar o perdão de Deus. E na outra festa vai de novo. Não é assim, pessoal. Servir a Deus não é assim. Servir a Deus é se entregar. Quando a gente se entrega para o Senhor Jesus, aquela vida que outra hora a gente vivia já não nos pertence mais. Porque a nossa vida passa a ser para se santificar e servir a Deus. E aqui no versículo 17 está escrito assim, ó: e digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Você vê que o discípulo, o apóstolo fala aqui sobre não andeis como andam também os outros gentios, quer dizer, ele considera, né, Deus está considerando aqueles que vivem segundo as suas vontades como gentio, como os outros gentios, como ele mesmo fala aqui, na vaidade da sua mente. Versículo 18: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Amém? É assim que a maioria das pessoas querem viver, né? Dizem que servem a Deus, dizem que vão chegar à salvação, mas vivendo do seu jeito. Como eu dei o exemplo, né? Carnaval. Passa-se o carnaval todinho brincando com carnaval, se prostituindo, bebendo, traindo a esposa, né? E quando chega na quarta-feira, vai com a cara mais deslavada para a igreja, né? Para a quarta-feira de cinza. Ou para as igrejas evangélicas, né? Porque também tem aqueles que, nesse período, abandonam a igreja e vai brincar. E depois voltam com a cara mais deslavada, né? O interessante disso é que o nosso Deus é misericordioso. Nosso Deus é misericordioso. Eu estou falando isso, pessoal, não é julgando, não. Não é julgando, não, é querendo mostrar a verdade, porque outra hora, há 20 anos atrás, eu também fiz isso. Eu brinquei o carnaval todinho, quando o carnaval terminou, eu voltei para a igreja. Não é julgando, não. Quando eu digo que a pessoa volta com a cara mais deslavada do mundo, é porque eu voltei assim. Brinquei o carnaval todinho, há 20 anos atrás, pessoal. Brinquei o carnaval todinho, quase que me acabo de brincar carnaval, de beber, e quando passou tudo, eu voltei para a igreja. Mas isso é bom, porque a gente apanha tanto do mundo,
né? E estando aos pés de Jesus, a gente tem uma oportunidade de salvação. Eu não estou falando aqui, porque você vai para o mundão, vá logo de vez. Não. Mas chega uma hora que a gente tem que cair na realidade do que a gente quer para a vida da gente, né? E fala assim, o conselho das Escrituras é que a pessoa convertida ao Senhor Jesus mantenha o comportamento digno e justo, de acordo com a vontade de Deus. Sua confissão de fé é comprovada à medida que deixa de andar segundo os dítames, os padrões e as imposições desse mundo. Enquanto isso, o homem natural tem seus pensamentos voltados para o que é vã e é expressível. Além do mais, não refreia as vaidades e as vontades carnais, antes as alimenta com todos os seus desejos. Ele age assim porque, além de estar perdido na escuridão, se recusa a aceitar a luz de Deus e a sua justiça. Diante disso, muitas pessoas estão separadas do Altíssimo, não porque desconhecem a sua palavra, mas porque não querem se submeter aos seus conselhos. Amém? Olha aqui algo forte. Olha que algo forte aqui nessa direção. Enquanto isso, o homem natural tem seus pensamentos voltados para o que é vã e é expressivo. Além do mais, não refreia a vaidade e as vontades carnais, antes as alimenta. Você acha, pessoal, que nós, vou falar de mim, você acha que eu não sou ser humano igual a você, não? Você acha que eu não sou tentado? Você acha que eu não sou, que a minha carne não pede o pecado, não? Sou ser humano igual a qualquer um, pessoal. A diferença de nós que entregamos a vida para o Senhor Jesus é que nós não damos vazão à nossa carne. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, a nossa vida ela pertence ao Senhor Jesus, então a gente se santifica. A carne pede o pecado, mas o nosso espírito, a nossa alma nos leva a Deus. Porque somos... o homem sábio, pessoal, ele se controla. O homem sábio, ele se controla. Quando eu falo homem, é a humanidade, tanto o homem como a mulher. Se a pessoa ela é sábia, ela sabe o caminho que ela quer trilhar, que é o caminho da salvação, então ela vai dominar a sua carne, ele vai dominar a sua carne. Porque é isso aqui que domina, pessoal, a nossa mente. Não é o nosso corpo que tem que dominar a nossa mente, não. É a nossa mente que tem que dominar o corpo. Então, quando a nossa mente está querendo se santificar a Deus, os desejos da carne são todos recusados. Mas quando as pessoas elas querem viver nos prazeres do mundo, então elas se entregam ao pecado, elas se entregam à prostituição, ao adultério. Quantas e quantas, eu tenho conhecimento disso, festas, nas localidades afastadas da cidade, que jovens, promovido para jovens, e ali rola de tudo, pessoal. Droga, prostituição, todo tipo de pecado que você possa imaginar ali rola. Porque você imagina aí um bocado de jovens junto, homens, rapazes, moças, junto em uma balada dessa, o que é que dá? Então é isso que o mundo busca. Mas para trilhar o caminho da salvação, não é de qualquer jeito. As pessoas dizem, todo caminho levam a Deus. Não, Senhor. Não, Senhor. O Senhor Jesus, ele disse, eu sou o único. Não há outro caminho, eu sou o único. E para servir a Ele, tem que viver uma vida de santidade, pessoal. Somos perfeitos? De maneira nenhuma. Se eu disser aqui para você que eu sou perfeito, eu vou estar mentindo. Mas eu me esforço para não fazer as minhas vontades. E voltando aqui na Bíblia, no versículo 20, de Efésios 4, versículo 20, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como esta verdade em Jesus,
Então nós somos ensinados. Quando eu falei que há 20 anos atrás eu estava na igreja e eu saí da igreja para ir brincar o carnaval, eu estava sendo ensinado, eu estava ouvindo. Mas até aquele momento eu não estava dando a verdadeira importância para a vida com Deus. Eu ainda alimentava a minha carne. Mas a partir do momento que eu fui ensinado, ensinamento após ensinamento, e eu fui vendo que o que Deus queria para mim era melhor do que a minha carne queria, do que esse mundo queria, então eu tomei a minha decisão. E não me arrependo, pessoal. Foi a melhor coisa que eu fiz, entregar a vida para o Senhor Jesus. Talvez se eu não tivesse me entregado para o Senhor Jesus e Ele tivesse me aceitado, talvez nem vivo eu estaria mais. Porque eu não era nem um santinho. Quem vive nesse mundo se envolve em muitas coisas erradas. Quem está nessa situação sabe o que eu estou dizendo. E aqueles que servem a Deus, para agradar a Deus, a gente busca se distanciar de tudo isso que o mundo oferece. Versículo 22. Que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem. Foi o que eu fiz, né? E foi o que aqueles que servem a Cristo fizeram. Se despojaram do velho homem, quer dizer, deixaram o velho homem, sepultaram o velho homem, para que viesse nascer uma nova criatura, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo a Deus é criado em verdade e em justiça e em santidade. Amém? Falar em justiça, nós estamos vivendo, né, a campanha da justiça. Né? Por todo esse, começou domingo passado e se estende até o mês de julho, onde nós vamos estar nos encontrando com Deus no tribunal do justo juiz, que é representado pelo altar. Né? É no altar que nós buscamos o justo juiz, que é Deus, para que Ele venha julgar aquelas injustiças que porventura estejam acontecendo em nossas vidas. Né? Então, se você quiser saber mais sobre essa campanha da justiça, esse propósito de justiça, né? Vai até a Igreja Universal, né? Assista a reunião, o culto, e você se inteirará mais desse propósito. Dando continuidade ao pensamento do bispo aqui a respeito desses versículos, até mesmo aquele que nasceu de Deus necessita passar pelo processo contínuo de renovação. É o que eu falei, nós não somos santos, né? Nós buscamos a renovação dia após dia. Se aquele caminho que eu estou trilhando desagrada a Deus, então eu vou mudar o caminho. Eu vou mudar o caminho para agradar o meu Deus. É o que o bispo fala aqui, ó. Até mesmo aquele que nasceu de Deus necessita. Não é porque nós... É aquela história, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aí é o maior engano de Satanás. A nossa salvação, a gente conquista a salvação, mas a gente tem que manter ela até o último suspiro, porque o diabo briga pela nossa salvação até o último suspiro. Deus necessita passar, deixa eu ver aqui, até mesmo aqueles que nasceu de Deus necessita passar pelo processo contínuo de renovação espiritual. Isso porque, com o passar dos anos, é possível que uma pessoa, vou só colocar aqui o fundo de oração, que uma pessoa regenerada se acomode na fé, ou se torne resistente às mudanças e ao processo que exige sacrifício. O Espírito Santo é o alto dessa renovação e faz isso para que os filhos de Deus não se corrompam, nem se percam em sua jornada cristã. Amém? Então nós temos que buscar a nos renovarmos todos os dias, pessoal. Todos os dias nós temos o que mudar. Você sabe qual é? Foi falado sobre isso esses dias. O maior pecado do cristão,
é se achar porque faz a obra de Deus, porque é pastor, porque é obreiro, porque é bispo, isso é o suficiente. Então o maior pecado do cristão é o orgulho espiritual. De achar que é como se fosse super-homem, porque eu sou servo de Deus, sou super-homem. Não, nós somos frágeis, pessoal. Nós somos barro. Quantos homens de Deus não têm caído? Homens de Deus que estavam no altar pregando a palavra de Deus, sendo usado por Deus, e por causa de uma tentação, por causa de trair as suas esposas, roubaram, e hoje estão aí no mundão. Então nós não somos nada, pessoal. Pelo título mais alto que você tiver, você tem que ter um entendimento que você não é nada. Eu não sou nada. Não é o cargo de obreiro que vai me garantir a minha salvação, não. É só uma hierarquia da igreja. Não vai me garantir nada, não. O que vai me garantir a minha salvação é a minha vida com Deus. Então eu tenho que reconhecer todo dia que eu preciso mudar. Porque na realidade nós temos que mudarmos dia após dia. Porque não somos perfeitos, mas nós servimos a um que é perfeito, que é o Senhor Jesus. Então nós temos que nos aproximarmos o máximo dessa perfeição. E esse propósito da justiça não é só para quem está sendo injustiçado, também para quem está sendo injusto com alguém. Porque também nós temos que ver como eu estou me conduzindo. Eu estou sendo justo com a minha família? Eu estou sendo justo com a minha esposa? Eu estou sendo justo com os meus funcionários? Eu estou sendo justo com a empresa que eu trabalho? A injustiça também desagrada a Deus, pessoal. Então, esse propósito da justiça é tanto para quem faz injustiça com alguém, buscar essa mudança e procurar ser justo, porque Deus ele é justo e ele quer que nós sejamos justos. Né? E se somos injustiçados, buscarmos em Deus, né, essa justiça para as nossas vidas. Tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre essa campanha, sobre esse propósito, você vai em uma igreja universal, né? Hoje nós tivemos reuniões pela manhã e teremos às 18 horas o culto da família, né? O culto da aprendizagem da palavra de Deus, onde a palavra de Deus está sendo ministrada. Então você é meu convidado especial ali na Igreja Universal do Reino de Deus, ali no número 357. Eu vou deixar aqui mais um louvor que fala sobre a natureza humana, essa natureza que há em nós, né? Eu quero deixar uma boa tarde também aqui para José Odásio, ali também da linha base de cima, né? Povo querido ali da linha base de cima, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, as pessoas do núcleo, as pessoas, os irmãos em Cristo ali da Igreja de Cristo, da Assembleia de Deus, né? Todos os irmãos, pessoal, porque uma coisa nós temos que entender, nós somos irmãos em Cristo, embora sejamos de denominações diferentes, mas nós não podemos ser um povo desunido, nós temos que ser um povo unido. Isso não quer dizer que que você não possa discordar de mim e que eu não possa discordar de você, mas desde que tudo seja no respeito, seja na união. Não é isso que temos visto, pessoal. Infelizmente, não é nesse assunto que eu queria falar aqui, mas infelizmente o que a gente tem visto é irmãos contra irmãos, irmãos falando de irmãos. Quem sou eu, pessoal, para falar de ninguém? Eu sou juiz. Se Deus, o único direito que Deus me deu já é glorioso, é servir a Ele. A condição de servo foi a única coisa que Ele me deu. O único direito que Ele me deu foi de servir. Servir a Ele, servir ao próximo. Ele não me deu nenhuma autoridade de juiz para julgar ninguém. Quem vai julgar é Ele. O dia que ele estiver diante do trono branco, todos nós estivermos diante do trono branco, aí vamos ser julgados por Ele. Mas até então, somos servos. E servos, o único direito do servo é servir. Então, fique com essa canção bonita, né? A natureza humana. Medite aí na letra desse louvor e veja se não é isso que nós temos que buscar. Essa mudança dessa natureza humana. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos
dos meus desejos. O que faço, onde ando, a quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente, e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto e contra minha própria alma. A natureza humana que há em mim, eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Eu luto e contra minha própria alma. A natureza humana que há em mim, eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, a quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente, e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto e contra minha própria alma. A natureza humana que há em mim, eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Eu luto e contra minha própria alma. A natureza humana que há em mim, eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Morrer pro mundo e reviver pra Deus. Dentro do boteco, acabei arrumando uma briga, uma confusão. O rapaz também era do crime e eu vivia armado e acabei cometendo um homicídio, tirando a vida desse rapaz. Meu nome é Francisco. Eu tinha um vazio muito enorme na minha alma que eu tentava preencher de todos os jeitos, principalmente com álcool. Então eu comecei a beber, tive contato com álcool muito cedo. Nas festas em casa, já 8, 9 anos de idade, eu bebia muita pinga. Não bebia muita cerveja, era pinga. E a partir dos 15, 16 anos, isso passou a ser todo dia. Todos os dias, o dia inteiro. Eu vivia bêbado.
O dia inteiro era bêbado, tentando preencher esse vazio na minha alma. E saía, comecei a sair toda noite. Era infeliz na vida sentimental também, devido também aos vícios. Então tinha várias namoradas. E para tentar preencher esse vazio, então eu tive vários relacionamentos. Às vezes namorava com 2, 3 ao mesmo tempo. Além nas madrugadas ia para todo tipo de prostíbulo. E aquele lugar pior, o mais feio que existia, era onde eu gostava de estar. E não era um dia, era todos os dias, de segunda a segunda. A minha vida era bar. Eu vivia bêbado 24 horas por dia. E não conseguia dormir se não tivesse completamente alcoolizado. E trabalhava o dia inteiro bêbado também, até um certo ponto que acabei sendo mandado embora também, porque não tinha condições, nem relacionamento, nem... E assim foi na minha vida um abismo após o outro, cada vez mais afundando. E cada vez mais me envolvendo, cada vez mais bebida. E devido às bebidas, aí aparecia cocaína, maconha, e acabava usando. E todas as noites, todas as madrugadas era isso. E assim, era um vazio inexplicável, porque aparentemente eu era jovem, trabalhava, tinha uma certa condição, comprei meu carro com 18 anos de idade, aí que eu não parava em casa mesmo. E eu não tinha valor pela vida, não tinha valor nem pela minha, muito menos pela dos outros. Então, para mim, eu não tinha valor a vida humana, né? Para mim não fazia diferença um ser humano como um animal. Dentro do boteco, acabei arrumando uma briga, uma confusão. Dentro do bar, o rapaz também era do crime e eu vivia armado e acabei cometendo um homicídio, tirando a vida desse rapaz. Tentei fugir, fui preso em flagrante. E aí que foi a queda total, né? Não cheguei no fundo do poço, eu caí no fundo do poço. Quando uma pessoa cai, leva um tombo e ela não consegue nem se mexer, ela não tem reação. E foi assim que eu me senti dentro da cadeia. Depois de ter cometido esse crime bárbaro e tá preso. Eu sabia que ia ser condenado a vários anos de cadeia, fui pego em flagrante. E se aquele vazio era imenso, aí que virou um buraco mesmo. Então pra mim eu não tinha valor a vida. Se já fora da cadeia eu não tinha valor dentro, então pra mim se eu tentasse fugir, me matasse na fuga, pra mim eu não dava muito valor a isso, né? Eu lembro que estava dentro do pátio de uma cadeia e no fundo do pátio estava escrito assim, Salmo 50. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. E essa frase me impactou. Eu entrei dentro do banheiro, né? Fechei a cortina. E ali eu fiz um clamor. Falei, meu Deus, esse é o dia da minha angústia. O Senhor falou que ia me livrar. Passou alguns dias, eu fui transferido daquela cadeia, fui para uma outra. E o meu contato primeiro com a Igreja Universal foi esse, através da evangelização que a igreja tem nos presídios. E dia após dia eu vi uma palavra, as mensagens do bispo, o jornal, toda a mensagem que via eu ia me alimentando. Então aprendi muito através da literatura da igreja, dos livros do bispo, porque era feito o trabalho de evangelização e era feito essas doações do livro, do jornal. Isso foi criando dentro de mim uma sede por Deus, foi me limpando, me transformando, arrancando aquela pessoa ruim que eu era, te limpando meu coração. Eu lembro de 2 livros que me marcaram muito. O primeiro, que abriu assim, despertou meus olhos, foi Orixá Caboclos e Guias, que abriu os olhos assim para ver como que a ação, como que eu vinha sendo usado pelo mal. Então esse livro ele despertou, abriu meus olhos no começo da caminhada. E o segundo foi Os Passos de Jesus, que me ensinou a engatinhar, a começar a andar, o que teria que ser feito, que me ensinou mesmo os primeiros passos da fé. E através daquela literatura, da palavra do Bispo Macedo, e entrando dentro de mim, foi germinando, foi crescendo, foi mudando os meus pensamentos, foi mudando minha forma de ver o mundo. A minha igreja era um radinho de pilha. Tinha o santo culto no lar, todo domingo de manhã. Era a minha igreja. E as mensagens do bispo, isso foi me transformando, foi mudando dentro de mim. E veio a proposta do batismo nas águas. Eu falei, o que é necessário? Né? Se você crê e você quer, eu falei, eu quero. Põe meu nome, próximo batismo tiver, vamos batizar. Eu me decidi. E a partir dali, tudo que era dito, tudo que o homem de Deus falava, eu colocava em prática. Eu fui obedecendo. E até que um dia, eu lembro como hoje, um obreiro batia na grade assim e falava, isso aqui não é nada. Para Deus te tirar daqui, isso é coisa simples. Mas para que Deus vai tirar daqui? Para você ser a mesma pessoa?
Para você continuar do mesmo jeito, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. É isso que vai mudar a sua vida. Você não tem que estar preocupado em sair. Quantas pessoas você viu saindo e voltando? Você vai sair para ficar do mesmo jeito? E eu pensei naquilo, falei, é verdade. O tempo que eu estava preso, tinha pessoas que já tinham saído 3 vezes, já tinha sido preso 4 vezes, a mesma pessoa. E eu pensei, falei, poxa, é verdade. Eu já estive lá fora, eu sei o vazio que era. Eu vou sair do mesmo jeito, não adianta. Então eu entendi a importância de receber o Espírito Santo. E a partir dali eu comecei a buscar o Espírito Santo, a mudança. E eu lembro que eu lendo a Bíblia foi como se tivesse dado um tapa de mão aberta na minha cara. Estava escrito assim: e aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então já vinha buscando, já tinha me batizado nas águas, estava tentando mudar, estava buscando. Mas quando veio essa palavra, esse tal não é dele, aquilo me impactou. Eu falei, poxa, então quer dizer que eu não sou de Deus? E a partir daí eu comecei a buscar. Em jejuns, orações, as mensagens do bispo. Eu lembro que na época teve uma campanha na igreja, que eu estava preso, mas como se fosse a do jejum de Daniel. E o bispo falando, foram cerca de 15 dias, o bispo falando da importância de ter o Espírito Santo, que para receber o Espírito Santo tinha que largar tudo. Não adiantava, tinha que se entregar 100%, 99,9% não adiantava. E naqueles dias eu comecei a me limpar, me purificar. Durante os 15 dias eu orando, buscando, e Deus foi limpando. E quando foi no sábado eu falei, meu Deus, já entreguei tudo. Eu quero ter o Espírito. No domingo de manhã, no culto no lar, no rádio, eu lembro que o bispo fez uma oração e chamou as pessoas à frente e falou para ela entregar aquilo que mais ela queria que Deus fizesse na vida dela, o maior problema, aquilo que angustiava ela. Eu fiz oração entregando, pedindo para Deus a liberdade, né, que eu queria sair e tudo. E depois disso ele falou, agora está na mão de Deus, busque o Espírito Santo. Busque a Deus, você já entregou para Deus o seu maior problema? E eu comecei a buscar, e ali eu entendi que eu não estava conseguindo buscar o Espírito Santo. Por quê? Porque eu estava preocupado em sair. Estava sendo interesseiro. Eu não queria Deus, eu queria o que Deus tinha para me dar. Eu sabia que Ele tinha poder para me tirar. Então eu tinha entregado tudo, pensava eu. Mas através daquela oração eu entendi, caiu a ficha. Que o meu maior desejo não era o Espírito Santo, era sair. Era ter a liberdade. E a partir dali eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, meu Deus, a partir de hoje, a minha vida, a minha liberdade está nas tuas mãos. Todo propósito que eu fizer, todo jejum, toda oração, toda súplica, é para receber o seu Espírito. Até que num dia, numa madrugada, na cadeia já é ruim. Mas o pior dia da cadeia é quando tem uma rebelião ou tentativa de fuga, é descoberto. E nessa noite era um feriado, dia de tranca, não tinha sol. E tinha descoberto uma tentativa de fuga de uma outra cela. Caiu uma tentativa de fuga. E quando é descoberto, quando cai a tentativa de fuga, aí se a situação é ruim, fica pior. Você fica só com a roupa do corpo, às vezes um lençol, um cobertor e aquela cela que ela é desativada, você já estava super lotado, os presos que estavam naquela cela é redistribuído nas outras, então você não consegue nem dormir, você não consegue nem deitar, não tem espaço físico. E naquele dia, naquela cela, naquela madrugada, na pior situação de todas, eu recebi o Espírito Santo. Dentro de uma cadeia, na pior situação, o Espírito Santo veio sobre a minha vida. E a partir daquele momento mudou, transformou. A Bíblia diz, receberei o Espírito Santo e sereis mudado em outro homem. Dentro da cadeia, no pior lugar, eu tinha paz, tinha alegria. Para mim já não fazia mais diferença se saísse ou não. Eu já tinha ganhado a liberdade. Não era física, é muito mais importante, que era espiritual. Porque outrora eu era livre. Eu não era preso fisicamente. Mas era preso espiritualmente, tinha um vazio, era aprisionado. Ali não estava preso fisicamente, mas era livre. Tinha alegria, tinha paz, tinha gozo na alma. Passou 4, 5 meses, eu ganhei a liberdade física. Fui liberto, sem liberdade condicional. Na Igreja Universal conheci a minha esposa. Começamos junto,
Na evangelização fomos levantados obreiros juntos, fazemos a obra de Deus juntos, graças a Deus. Uma família, uma filha. Enfim, Deus me abençoou em todos os sentidos. E um grupo também que eu queria agradecer muito, do UNP, que é Universal nos Presídios. Eles trabalham nos presídios. E uma coisa a ressaltar, muito importante, que eu aprendi com o Bispo Macedo, já lá na cadeia, através das mensagens dele. A fé inteligente, de usar a inteligência. Poxa, quer dizer que a igreja rouba, a igreja tira o dinheiro dos outros? Mas tinha o pessoal da igreja lá numa quinta-feira de tarde, dia de semana de trabalho, dando material, dando jornal, dando livro pra gente, para o presídio. O que o preso teria para dar para eles? E foi o caminho para me trazer a Deus, ao Espírito Santo. E hoje com Deus Deus tem me abençoado em tudo. Mas com o Espírito Santo, ainda que eu não tenha nada, eu tenho alegria, gozo, paz. O Espírito Santo para mim é tudo. É o que é de mais importante, de mais precioso. Posso perder tudo. Posso voltar de novo para dentro de uma cadeia. Mas com o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, hoje eu não estaria aqui. Se não fosse o Espírito Santo, ele é que nos mantém, nos dá condições de manter a nossa salvação. Porque o corpo vai ficar. E para onde vai a nossa alma? O que nos dá condições de manter a nossa alma nos caminhos de Deus, obedecendo a Deus, é o Espírito Santo. É o que me mantém até hoje e vai me manter até estar junto com Ele. Depois de tantas lutas, dores e sofrimento. É isso que tem que acontecer, pessoal, dentro daquele que realmente quer buscar, quer ter o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus. É ter uma entrega total e completa. Ter o Espírito Santo, né? Buscar o Espírito Santo, não é buscar uma religião, não é buscar uma igreja, não é buscar uma forma de viver, de vida, não. É se entregar de corpo, alma e espírito. Você vê que ele não estava na igreja. Ele foi conhecendo a palavra de Deus dentro do presídio, como ele mesmo falou, e no pior momento da vida dele, ele recebeu o Espírito Santo. Então é entrega, pessoal. É entrega. A gente não está aqui julgando, mas a gente sabe que tem pessoas dentro da igreja, dentro das igrejas, em todas as igrejas, pessoas religiosas, pessoas que não é capaz de não perder um dia na igreja, mas não tem vida com Deus. Não muda o caráter, né? Continua sendo safado, traindo a esposa, mentindo, enganando, roubando. Então, de que adianta religiosidade? Religiosidade não muda a vida de ninguém. Se você pode estar todo dia na igreja, amém, graças a Deus, mas que isso seja de uma entrega total e completa. Não adianta só presença na igreja se a vida não muda, se o caráter não muda. Você acha que você vai convencer, né, a Deus dar o algo mais precioso dele, que é o Espírito dele, para você sem haver uma mudança? Porque se você acha isso, me desculpe a sinceridade, você está se enganando. Você não está enganando a Deus, que ele não se engana. Você está se enganando. Se você acha que Deus vai te dar o Espírito dele, você agindo na carne, você não tendo se entregado de corpo, alma e espírito para ele. Você vê que esse homem, Deus foi trabalhando nele, foi limpando ele, e no momento mais difícil da vida dele, como ele mesmo falou, mas dentro dele estava limpo. Ele poderia estar ali na multidão, no lugar sujo, no lugar que ninguém quer estar, mas por dentro ele estava limpo, ele estava mudado, ele estava transformado, o caráter. E aí Deus foi lá e colocou o Espírito dele. Então, se você acha que pelo fato de você estar dentro da igreja e você não tiver uma decisão de mudar, vai ficar a vida toda dentro da igreja e Deus não vai dar o Espírito dele para você. Me desculpe a sinceridade, mas é para o seu bem. Então, se porventura eu estou falando aqui, não é nem eu, se Deus está falando aqui com alguém que se encontra nessa situação, seja humilde, reconheça que Deus está falando com você e busque a mudança. Busque a mudança, busque a renunciar ao pecado.
A gente vê pessoas dentro da igreja morando junto, pessoal. Não é pessoas que chegam na igreja nessa condição, não. São pessoas que estão dentro da igreja, ouvindo a verdade anos e anos, e simplesmente arrumam uma pessoa e se juntam e pronto. Não é assim que Deus ensina. Deus ensina que a pessoa tem que orar com a pessoa, namorar, noivar, casar, tudo direitinho, para poder assim ter uma vida conjugal. Isso é só um dos exemplos. Não vou aqui perder meu tempo aqui falando de coisas que eu e você sabemos o que temos que fazer. Tá bom? Me desculpe a sinceridade, mas é para o seu bem. Tá certo? Então vamos buscar essa santidade, pessoal. Buscar essa mudança, porque religiosidade, se formos viver uma vida de religiosidade, uma vida de presença na igreja, eu estou na igreja de domingo a domingo, é bom, é maravilhoso, mas se isso acontecer e não tiver nenhuma mudança dentro de mim, de nada adianta, de nada vai adiantar tudo isso. Vamos nos preparar para o momento da oração. Prepara aí o seu copo com água. Falarmos com Deus. Existe alguém que pode e quer mudar a sua vida. É Ele que promete a todos os que creem uma vida abundante. Juntos, neste momento, vamos falar com Deus. É momento da oração. Meu Senhor, amado Deus e glorioso Pai, meu Paizinho querido, o Senhor sabe, Pai, que tudo o que foi falado aqui, não foi eu falando para julgar alguém, foi o Senhor falando através de mim, porque quando eu saí lá da tua igreja, lá da tua casa, que eu fui pregar a chave da rádio, eu me coloquei diante do teu altar e pedi para ser usado pelo Senhor. E eu tenho certeza, meu Pai, que tudo que foi falado aqui foi o Senhor me usando para falar com alguém. Porque o Senhor ama tanto a esse alguém, que o Senhor preparou esses momentos para falar com essa pessoa, ou com essas pessoas. Talvez, meu Pai, nós nem entendemos quão grande é o amor do Senhor para conosco. Mas para a gente ter uma pequena noção, basta a gente entender que o Senhor deu algo mais precioso. O Senhor Jesus, que estava ao lado do Senhor. O Senhor não tinha obrigação de fazer isso. O Senhor fez por amor. O Senhor pegou o Filho do Senhor, que estava do lado do Senhor, em santidade com o Senhor. E o Senhor mandou para esse mundo, para vir sofrer, para vir ser perseguido, para vir ser tentado e para morrer naquela cruz por amor das nossas almas. Então, meu Pai, aqueles que são humildes e ouviram essas exortações aqui, através dessa programação, os que forem humildes vão receber de bom agrado. Vão olhar para suas vidas e vão, realmente eu preciso mudar. Para o meu próprio bem, para minha salvação eu preciso mudar. Mas o orgulhoso, meu Pai, vai receber, quem é ele para julgar? Não é eu não estou aqui fazendo a minha vontade. Volto a dizer, quando eu saí da casa de Deus, eu falei com ele para ser usado por ele. Então eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui, meu Pai, foi o Senhor alcançando alguém para que essa seja salva. Meu Pai, consagra esse copo com água, meu Pai. Essa água qual essa pessoa preparou. Está aí nessa garrafinha aí do lado do seu radioreceptor. Consagra, meu Deus. Esse é o propósito que nós fazemos sempre que entramos na presença do Senhor. Aos domingos, nas reuniões. Sempre nós apresentamos, meu Pai. Porque a água, ela é pura. Se ela não estiver contaminada, ela é pura. Essa água que eu seguro em minhas mãos, ela é pura.
Então ela representa a pureza do Senhor. E eu peço, meu Pai, que o Senhor coloque nela a tua unção, o teu poder, o poder de cura, o poder de libertação. E quando esse que está enfermo beber, seja ele livre dessa enfermidade. O depressivo, seja ele livre dessa depressão. Aquele que se encontra nos vícios, ao beber dessa água, ele venha sentir nojo da maconha, do crack, do álcool. É isso que eu te peço, magnífico Deus. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Beba da sua água com fé, crendo no milagre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa água, pessoal, é a medicina do céu. Eu digo aqui, diante do meu Deus, eu não tomo nenhum tipo de medicação. Nenhum mesmo. Eu não sei o que é dor de cabeça. E olha que antes de eu chegar na presença de Deus, eu sentia fortes dores de cabeça. Eu sentia uma dor no estômago, antes de eu chegar, há 20 anos atrás, quando eu cheguei na igreja, que quando ela atacava, eu tinha que ficar de cócora para poder aguentar, suportar a dor. Quando eu cheguei na presença de Deus, nunca mais eu senti isso. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Tirando de uma gripezinha aqui e acolá, e graças a Deus eu estou trabalhando no meio de um bocado de gente gripada. Graças a Deus, até o presente momento, nem gripe eu peguei. E eu devo isso a quem, pessoal? Ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa fé. Então, quando nós usamos a fé com esse copo com água, é impossível que Deus ele não venha responder, porque nós estamos depositando a fé que Ele vai consagrar essa água. Então Ele consagra. A Bíblia diz que tudo que é apresentado a Deus é consagrado, pessoal. A partir do momento que a gente apresenta a Deus, não é mais uma simples água. É a medicina do céu. É a saúde entrando em nosso corpo, em nosso interior. Amém? E a todos. Nós estamos chegando aqui ao finalzinho do programa. São exatamente 15 horas e 33 minutos. Exatamente, na realidade, nós estamos passando 3 minutinhos. Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa Momentos do Presidiário. E no decorrer da semana, tem o programa Ponto de Fé, né, com o pastor Osmar. Né? Então, você que é ouvinte da Caiçara FM, de segunda a sexta, de 2 às 3 horas da tarde, o programa Ponto de Fé com o pastor Osmar. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Quero deixar aqui só uma boa tarde para as pessoas que chegaram recentemente. Né? Ao Josimar Pereira, ele diz: boa tarde, obreiro. Josimar Pereira na escuta do programa. Amém, guerreiro, que Deus te abençoe. A Silvaneide Gomes, ali da linha base de cima. Também o Paulo Roberto. E a Leudeilce, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus a todos vocês que estão nos acompanhando aí através do Instagram. Cláudio Damasceno acompanhando o programa Momento do Presidiário. Podem expressar o teu amor, que excede a ciência, desconhece todas as ações. Tão inesgotáveis são, Senhor, tuas obras e teu querer. Eu daria tudo para ouvir. Boa tarde, guerreiro, seu Benedito Silva, aqui através do Instagram. Foi para ali a base hoje não, guerreiro?